Parte 4. O Comodoro e a Nova Era da Justiça. A notícia do sucesso estrondoso em Alabasta ecoou pelos corredores de Marineford como um trovão. Derrotar um Shichibukai corrupto, evitar uma guerra civil e salvar um reino membro do governo mundial, tudo com zero baixas civis e eficiência cirúrgica, foi um feito que não poderia ser ignorado. A marinha precisava de um herói, e Monkey D. Luffy era a peça perfeita. Em uma cerimônia transmitida para todas as bases, o almirante Sengoku, com o rosto sério mas um brilho de aprovação nos olhos, condecorou pessoalmente Luffy. Pela sua bravura excepcional, força incomparável e pela restauração da honra da marinha no reino de Alabasta, anunciou Sengoku, é minha honra promover o capitão Monkey D. Luffy ao posto de Comodoro. O novo uniforme de Luffy mantinha a simplicidade que ele preferia, mas agora ostentava as insígnias de Comodoro. Mais importante, ele recebeu autoridade para comandar uma pequena frota e autonomia operacional significativa na Grande Line. Ele não era mais um capitão com uma missão, ele era um comandante com uma cruzada. Sua fama se espalhou como fogo. Punho de Aço Luffy, o mestre do Haki, o herói de Alabasta. Sua reputação era uma lâmina de dois gumes. Para os cidadãos comuns e marines idealistas, ele era um farol de esperança. Para os piratas e para elementos corruptos dentro do governo mundial, ele era a maior ameaça emergente. A prova do Comodoro. O Céu de Aço e a Ilha do Juízo. A primeira grande missão de Luffy como Comodoro foi investigar os eventos anômalos em Upper Yard, em Jaya. O Kenbunshoku Akidinami Luffy sentia a turbulência e a presença de combates intensos no céu. Seguindo os rumos, a pequena frota do Vingador de Aço, agora acompanhada por 2 navios de apoio, enfrentou a Knock Capstream e chegou a Skipia. O que encontraram foi um regime de terror imposto por Enel. A sobrevivência do mais forte de Enel era a antítese da justiça protetora de Luffy. A batalha que se seguiu não foi apenas um teste de força, mas uma demonstração do poder de um Comodoro da nova era. O esquadrão em ação no céu, contra os sacerdotes, os subordinados de Enel foram contidos com facilidade insultuosa. Satori foi nocauteado por Kobe com um único punho de aço da justiça antes mesmo que seu movimento de amortolasse no chão. A percepção de Kobe era muito superior. Shura e sua lança divina foram cortados do céu por um Gaijutsu relâmpago de Yomepo, que cortou a corda do Jaka e depois a própria lança. Gedatsu caiu para uma combinação de Usopp e Bari, com as balas de estilingue e de Usopp direcionando o sacerdote para a zona de tiro de Bari, que o nocauteou com um único projétil de Haki. Oni e sua casa de ferro foram despedaçados por Zoro. Sua técnica corte das 1000 luas não apenas cortou a enorme cage de aço, mas também a espada de ferro de Oni em dezenas de pedaços. Sanji vs. Omoi, o Homem de Ferro, arrogante em sua invulnerabilidade, riu dos chutes de Sanji. Até que a perna de Foxes, explosão de fóton de Sanji, superaquecida pelos reatores de Vegapunk e carregada com Busoshoku Haki, não apenas derreteu o aço, mas o vaporizou em ponto de contato. Nada é mais quente do que a luz, balde de lata, Sanji sussurrou, fumegante. Luffy vs. Enel, o deus que encontrou um rei. O confronto foi um choque de ideologias e poderes. Os raios de Enel eram inúteis. O corpo de Luffy, constantemente revestido em um fluxo avançado de Busoshoku Haki, uma técnica que ele começava a dominar, agia como um para-raios aterrado, dissipando a eletricidade. Como ousa, mortal? Eu sou um deus. Rugiu Enel, seu mantra, Kenbunshoku Haki, permitindo que ele desviasse dos primeiros golpes. Deus. Luffy respondeu, seus olhos queimando com uma convicção que fez o próprio ar tremer. Eu sou apenas um marine. Então, Luffy fez algo que deixou Enel em pânico. Ele parou de atacar. Ele fechou os olhos e simplesmente andou em direção ao deus. Enel, confiante em seu mantra, se preparou para desviar, mas não havia nada para desviar. Luffy não tinha a intenção de atacar. Ele estava suprimindo sua própria presença, um estado superior de Kenbunshoku Haki que anulava a leitura do oponente. Pela primeira vez, Enel não podia prever o futuro. O pânico se instalou.
Ele disparou seus raios mais poderosos, mas Luffy os absorveu e continuou andando, impávido. Um deus não deveria ter medo, Luffy disse calmamente, parando diante de Enel. Quando ele finalmente abriu os olhos, a pressão do seu Alshoukwaki não foi uma onda, mas um aperto esmagador focada apenas em Enel. O deus caiu de joelhos, suando frio, sua vontade quebrada. O mar não precisa de um deus. Precisa de justiça. O golpe final não foi nomeado, foi um simples e direto soco no rosto de Enel, revestido em Busoshokuaki e carregado com a vontade indomável de um rei conquistador. O choque foi tão intenso que a enorme estátua de ouro por trás de Enel rachou da base ao topo. Enel foi lançado através dos céus, nocauteado, sua ilusão de divindade despedaçada. O preço da fama, de volta à Grande Line, a reputação de Comodoro Luffy disparou. Ele era invencível. Ele era o futuro. Mas nas sombras, olhos se voltaram para ele. O almirante Akainu via seu método direto e sua popularidade com desconfiança. Os demais Shichibukai o viam como uma ameaça clara. E, no mercado subterrâneo, um novo nome surgiu como uma recompensa simbólica e obscena pela cabeça de Luffy, não emitida pela marinha, mas por interesses sombrios que ele havia perturbado. Luffy, no entanto, não se importava. Ele olhava para o log pose, apontando para a próxima ilha. Comodoro, disse Nami, analisando uma mensagem cifrada. Relatórios de uma atividade suspeita em uma ilha chamada Water 7. Parece que há um problema com um trem do mar. Luffy esticou os braços, seu sorriso largo e destemido intacto. Um trem no mar. Soa divertido. Vamos lá. A pequena frota do Comodoro Luffy ajustou seu curso. A tempestade de justiça continuava sua marcha, e o mundo, acima e abaixo, se preparava para seu impacto.